Quinto ano, bom dia. Hoje nós vamos dar início a este capítulo, que aqui na minha tela aparece como capítulo 2 do módulo de vocês. Porém, para vocês aí no módulo, é o capítulo 1, ok? É o capítulo 1 do módulo 1, chamado Encontro de Povos. Na aula anterior, a nossa aula anterior faz muito tempo, faz 2 semanas, tá? Mas naquela aula eu enviei um videozinho para vocês que falava da história de grandes navegadores europeus, que era Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e o Pedro Álvares Cabral. Eles tinham feito viagens importantíssimas. O Vasco da Gama, por exemplo, ele foi um navegador que conseguiu contornar a África, que era uma viagem bastante difícil, porque o sul da África era muito difícil de atravessar. O Cristóvão Colombo foi o navegador que encontrou a América para os europeus, porque os europeus não sabiam da existência da América. E o Pedro Álvares Cabral foi o navegador que encontrou o Brasil, encontrou o sul da América, certo? Então, esses 3 navegadores foram importantes e vocês precisam ter o nomezinho deles guardado na memória, certo? Esse capítulo aqui vai falar justamente sobre isso, sobre essas viagens marítimas que eram feitas na Europa a partir do ano de 1400, 1450, 1500, certo? Tanto que aqui nessa imagem a gente vê vários instrumentos de navegação. A gente vê bússola, vários tipos de bússola, vê ali uma ampulheta que é para medir o tempo, entre outros instrumentos. A gente vê também moeda, porque eles estavam fazendo essas viagens com interesse comercial, com interesse de ir pegar as especiarias nas Índias. Vemos no fundo também um mapa, que era bastante importante para a localização deles. Então, vamos começar. Aqui nessa primeira imagem, nós vamos ver uma pintura na qual tem 3 caravelas, tá? Que era o barco, a embarcação usada na época. Essa embarcação, ela não tem motor, certo? Ela é movida pela força do vento. O vento empurra esses grandes panos e o navio vai andando, tá? Então, ele mostra para você, primeiramente, como era o tipo de navio, e ele mostra também para você como era o pensamento dos europeus nessa época. Os europeus, eles tinham bastante medo dos oceanos, porque existiam bastante lendas a respeito dos oceanos, tá? Lendas de que existiam grandes monstros marinhos que derrubavam as embarcações, de que eles engoliam as embarcações, sereias que levavam os marinheiros para o fundo dos oceanos, entre outras coisas. Então, o mar, ele era um ambiente desconhecido para os europeus. Ele era como se fosse um quarto escuro, tá? Que a gente fica com medo, a gente se embrulha, mas eles não tiveram medo. Eles enfrentaram o medo e se lançaram ao mar, principalmente por causa de uma coisa: as especiarias, tá? Então, se eu perguntar para vocês em alguma atividade o que levou os europeus a se lançarem ao mar, você vai responder sem dúvidas que foram as especiarias, tá? Era isso que eles estavam buscando. Eles estavam buscando chegar nessas especiarias através dessas viagens. Então, só para a gente contextualizar, só para a gente se localizar, os europeus, eles não sabiam da existência nem da América, nem da Oceania. Eles pensavam que o mundo era formado somente por 3 continentes, que era Europa, Ásia e África. América e Oceania, eles nem sabiam da existência. Desconfiavam, mas não tinham certeza, certo? Aí, a partir do século XV, eles vão começar a fazer essas viagens marítimas, e é nessas viagens que eles vão acabar encontrando o continente americano por primeiro, tá? A gente vai ver como foi esse encontro. Primeiramente, aqui do lado, a gente tem um pouquinho sobre o que são as especiarias, tá? As especiarias está aqui, ó. É a canela, é o cravinho, é a noz moscada, é a pimenta. Eram produtos que só tinham na Índia e que eram bastante apreciados pelos europeus, tá? Os europeus vão ter que buscar um caminho para chegar nas Índias, porque o caminho de antes foi bloqueado pelos turco-otomanos. O caminho pelo qual as especiarias chegavam na Europa antigamente havia sido bloqueado por um povo. E aí os europeus tiveram que dar um jeito de encontrar um novo caminho.
Os europeus que primeiro começaram com essa história de navegar foram Portugal e Espanha. Eles foram os primeiros, certo? Foram os pioneiros. Os pioneiros é o mesmo que primeiros. Aqui embaixo a gente tem alguns tipos de instrumentos de navegação, que são eles a bússola, as caravelas e os mapas. As bússolas elas serviam para auxiliar os navegadores a saber onde eles estavam, em que direção eles deveriam navegar. A bússola é aquele instrumento que mostra os pontos cardeais, que vocês já estudaram em geografia, que são norte, sul, leste e oeste. Aí a bússola ajuda os navegadores a saberem para onde eles iam navegar. Aqui pela imagem, ó, dá para a gente ver também outros instrumentos. A gente consegue ver que esse que está em pé, ele está olhando alguma coisa no céu através de um instrumento de navegação. Esse outro aqui está mexendo também em um instrumento. Esse daqui já está se pendurando nas velas. Então, dia a dia nos navios era de bastante trabalho, tá? Depois as caravelas, que eram embarcações impulsionadas pelo vento, e os mapas, que a cada viagem que era feita por um navegador ia se aprimorando. Então, nos mapas antigos não tinha América e depois passou a ter, tá? Então, o que vocês precisam saber, meus amores? Vocês precisam saber o que foram as grandes navegações, tá? Vocês precisam saber o que essas grandes navegações queriam, onde elas queriam chegar, tá? Quem são os países que vão ser os primeiros, que eu acabei de falar para vocês? Portugal e Espanha. Essa página aqui vai falar um pouquinho sobre Portugal e Espanha. O mais importante que essa página vai falar é o tipo de governo que existia nesses países. Portugal e Espanha eram uma monarquia. O que é uma monarquia? É um governo que tem rei, tá? Então, tanto Portugal quanto Espanha tinham seus reis. E esses reis desses dois países vai acabar incentivando bastante os navegadores a irem procurar um novo caminho para as Índias, que era o que era mais importante para eles, e durante essas viagens também procurar ouro, procurar novas terras, procurar produtos, tá? A Igreja Católica também estava bastante interessada nessas viagens, porque assim ela conseguia conquistar mais fiéis, certo? Na próxima página, nós vamos ter um pouquinho sobre como era o cotidiano, como era o dia a dia nessas viagens, nessas longas viagens marítimas. A primeira informação importante é que eram viagens bastante longas, duravam de 2 a 3 meses ou até mais, tá? Então era muito dificultoso, eles não conseguiam levar os alimentos necessários para se manterem saudáveis, porque não tinha geladeira, não tinha como conservar o alimento. Então, o máximo que eles conseguiam comer era bolacha salgada, carne seca, que é a carne salgada para conservar, alho, vinho e peixe, tá? Até a água muitas vezes era pouca, eles tinham que tomar só um pouquinho para não acabar, que eles não sabiam quanto tempo duraria a viagem, certo? Então, era bastante difícil. Além disso, o dia a dia era de muito trabalho. Você ficava subindo vela, descendo vela, limpando e tudo mais, tá? A higiene era pouca, porque muitas vezes eles traziam mercadorias e essas mercadorias vinham em caixas e essas caixas vinham com ratos. Então, a higiene não era muito boa, tá? E aí, muitos navegadores chegavam a passar fome nessas viagens, porque às vezes a viagem durava mais que o planejado e aí acabava a comida, certo? Então, tem relatos de que eles chegavam a comer ratos, chegavam a comer couro, chegavam a comer serragem de areia, de serragem de madeira, de tanta fome que eles tinham. Então, o cotidiano nessas viagens marítimas não era nada fácil, certo? Aqui do lado, a gente tem as rotas de navegação dos 3 navegadores que eu falei para vocês que eram importantes. De roxo, nós temos ali a viagem feita pelo Cristóvão Colombo, que ele saiu da Espanha, navegou na direção oeste e chegou na América Central. Temos de verde a viagem do Vasco da Gama, que contornou a África e conseguiu chegar nas Índias, ali na cidade de Calicut, tá? E temos a viagem de Pedro Álvares Cabral, que saiu de Portugal com o objetivo de contornar a África e chegar na Índia, a mesma viagem do Vasco da Gama. Só que ele fez uma desviadinha no caminho e acabou encontrando a América do Sul, chegando no país que é hoje o Brasil.
e depois ele seguiu viagem para as Índias, tá? Então lembre-se sempre, meus amores, pelo amor de Deus, as grandes navegações, elas aconteceram porque os portugueses e os espanhóis queriam encontrar uma nova forma de chegar na Índia. Antes, eles chegavam na Índia indo por aqui pela Europa, tá? Só que o caminho foi bloqueado pelos turco-otomanos, então eles precisavam encontrar uma nova rota. É claro que além de chegar nas Índias, eles aproveitavam essas viagens para ver se encontravam novas terras, para ver se encontravam ouro, para ver se encontravam produtos. Então, o principal objetivo era chegar nas Índias, mas no meio disso, eles acabavam aproveitando para ir procurando o ouro, que era o que os reis na época mais queriam, tá? Logo após a América ser encontrada pelo Cristóvão Colombo, nessa primeira viagenzinha, que foi em 1492, Portugal e Espanha resolveram dividir logo a América, tá? Só que eles dividiram meio que sem saber o tamanho da América. Eles falaram assim: a gente vai passar uma linha imaginária. Essa linha imaginária vai ser traçada 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde, ó. Dá pra ver aqui, ó. As Ilhas de Cabo Verde. E aí eles mediram 370 léguas, 1.770 quilômetros para oeste. Traçaram a linha e acabou ficando essa divisão, tá? A parte leste é de Portugal, essa parte menor, e a parte maior da Espanha, tá? Eles não sabiam que tinha toda essa quantidade de terra para lá, tá? Mas depois isso vai se organizar melhor ao longo do tempo. E aqui, na próxima página, temos um pouquinho sobre as sociedades africanas, tá? Que eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. É isso, meus amores. Leiam o módulo de vocês com atenção, estudem essa parte das grandes navegações e até a próxima.